Claro. O convidado faz a prece inicial ou final? Afinal. Afinal. Por enquanto, tem que passar o nervosismo. Tá bom. Augusto, você faz a prece inicial para a gente, então? Posso fazer. Vamos lá. Vamos lá? Vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, espiritualidade amiga. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia para trocar experiências, para buscar mais conhecimento, para melhorar nossas práticas junto do trabalho com Jesus, em auxílio ao próximo que se encontra necessitado. Gostaria de pedir amparo espiritual para que nós possamos ter as mentes e os corações abertos para absorvermos tudo que for nos auxiliar no nosso caminho, na busca pelo bem. Que assim seja. Que assim seja. Gente, o Gladson, então, é nosso irmão, né? Querido aí, né? Do Grupo Espírita O Consolador. A mãe do Gladson foi a fundadora do Abrigo Tia Branca, né? Então tem um bom tempo aí de experiência. A gente pediu ele para vir aqui compartilhar um pouco dessa experiência com a gente. E além disso, eu pedi ele para cantar, mas ele não está querendo cantar, não. Falou que não canta, não. Eu só vou cantar se o pessoal se comportar mal e a gente tiver que encerrar abruptamente a nossa palestra. Então, eu pediria aos companheiros que mantivessem sintonia por bem, tá? Eles entenderam o recado. Está bem? Tá bom. Então, obrigado, Gladson, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo, né? Podemos iniciar. Muito obrigado mesmo por ter atender o nosso convite. Com muita alegria. Vamos lá. Nós vamos usar a seguinte didática. O professor explica primeiro o plano de aula, né? Nós faremos primeiro a linha de tempo da experiência que eu tive, o motivo porque acho que fui mergulhado nela, tá? Estamos falando com os companheiros, com os confrades espíritas, então fica muito fácil, nós temos muita liberdade de análise, de hipóteses, de compartilhamento. Primeiramente, o seguinte, depois dessa linha de tempo, eu vou citar para vocês algumas questões, alguns horizontes que eu aprendi de perfil de população de rua, possibilidades de caminhos para os trabalhos, né? Vantagens e desvantagens de cada trajetória dessa que os grupos elegem, realizam, tá? Primeiramente, minha mãe não era espírita, na verdade, nós não tínhamos nem a questão de catecismo, nada assim, não. Mas desde que, na minha infância, minha mãe sempre falava assim, meu sonho é fazer uma casa de sopa. No modo simples, ela dizia assim, eu queria fazer uma casa de sopa para os pobres. Falava assim, sabe, assistente social tem uma dificuldade com essa linguagem, acha assim, assistencialismo e tal. O assistencialismo é necessário para quem precisa dele. Para quem não precisa, aí a gente entra no campo filosófico, né? No campo da análise crítica e tal. Então, minha mãe falava isso. E chegou uma época em que, resumindo bastante mesmo, ela começou a fazer esse trabalho voluntariamente de distribuir, fazer o chá e distribuir chá para a população de rua, para as Raul Soares e tal. Dando um grande salto no tempo, ela passou a fazer sopa aos sábados e chamate durante os dias de semana. Nas férias, e um grupo foi se afeiçoando ao trabalho na rua e foi assumindo voluntariado. Não tinha questão espírita, não tinha nada. Nas férias de escola, uma das férias, ela resolveu fazer a sopa todos os dias. Enchia lá em casa de mantimento, colocava debaixo do beliche para caber e tal, e passou a distribuir essa sopa. Quando terminaram as férias, ela não conseguiu ficar em paz de consciência de retornar às aulas à noite e abandonar a tarefa. Então, ainda voluntariamente, com voluntários, com pedágio, ela abriu mão de um dos 2 cargos de professora que tinha no estado, ficou apenas com um registro, um MASP, abdicou do da noite para ficar dedicando essa tarefa. A espiritualidade testou minha mãe de 1987, sem ela ganhar na loteria, até 1991. E alguém na rua falou assim, por que você não faz um registro desse grupo seu? E tinha que criar um nome. Meu irmão Walterson frequentava a União Espírita Mineira, eu católico,
e na época ele sugeriu que o nome fosse o Consolador, e foi o Consolador. Estou resumindo muito. Se tornou o Consolador. Não, ela começou antes, ela começou em 85, em 87 houve um registro enquanto grupo kardecista, e a sede foi fixada na Vila Senhor dos Passos, perto da Pedreira Prado Lopes. Bem, aí já tinha grupo voluntário, trabalho de base da distribuição de alimentos, um registro, uma identidade jurídica, mas o recurso era às custas de esforços pessoais, parte do salário, pedágio e tal. Em 1991, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Prefeitura, soube do trabalho e convidou Pastoral, Cáritas, Consolador para a hipótese de uma parceria. Eu não sabia o que era isso. Eu estava lá no campo da pedagogia, frequentando o grupo espírita, fazendo reuniões. Eu havia me tornado espírita, então, em 87, como presidente do grupo, meio assim autômato, sem saber muito a dimensão que isso tomaria. Minha mãe sempre na linha de frente, eu lá atrás, na retaguarda dela. Quando o secretário chamou, a proposta era de fazer algum trabalho para abrigamento de população de rua, e eu não sabia como seria isso. Mas, por intuição, minha mãe participou de umas reuniões e eu fui a mais decisiva delas, não sei como, por quê. Quando cheguei, eles tinham encomendado um projeto para que se fizesse dessa parceria uma proposta de como isso se consubstanciaria, como se materializaria. Fui para casa, não sabendo como, tudo que eu não sei como, eu digo que não é nosso, tá? Igual as letras. Peguei o lápis, papel e comecei a escrever o projeto. Escrevi assim, albergue. Aí eu nem sabia direito o que era um albergue. Aí eu escrevi um albergue noturno. Como seria? Minha mãe faz o trabalho, mas na Praça Raul Soares, espaço aberto, é meio indigno, né? Difícil, a questão higiênica, um desafio. Aí, coloquei assim, um lugar que eles pudessem jantar lá. Aí eu pensei, vocês vão jantar? Seria bom que tivesse a oportunidade de tomar um banho. A ideia é ver assim. Aí eu pensei, vocês vão tomar um banho e jantar, é importante vocês terem sanitário também. Eu pensei, mas depois eles saem à noite, e se eles dormissem lá? Eles poderiam dormir lá, é verdade. De manhã eles podiam tomar um café e depois sair. A ideia veio toda assim, linear, sem eu ter pesquisado, conhecimento prévio nesta vida, nada assim, dei nome de albergue. Que eu pensei assim, o que? Trabalhar, mas não tem dinheiro. Parceria assim, né? Prefeitura mantenedora e o grupo gerenciador. Aí eu escrevi lá, albergue noturno, municipal, a prefeitura colocou, e o estarrecedor da história que eu fiz, mas para quantas pessoas? Quem não tem dinheiro, pobre, você sabe, não pode ter dinheiro, né? Aí eu peguei e coloquei assim, para 200 pessoas. Aí eu falei, não, eles vão achar que eu estou sendo muito ambicioso. Eu estou pensando na fortuna. Cortei o 200, coloquei 100. Mandamos para a secretaria. Eles fizeram a análise dos projetos. Nisto, gente, é contador de história, mas porque para vocês entenderem a destinação disso, tá? Que nenhum de nós está por acaso. No dia que o secretário foi dar o retorno para nós, hoje em dia está bonito falar feedback, né? É retorno, tá? Chega de muito estrangeirismo. Aí falou assim, olha, gente, o projeto que mais está de acordo com a nossa expectativa de parceria é o do Consolador. Praticamente idêntico ao que a nossa assessoria, alinhavou, assim, alinhavou. É praticamente idêntico. A única diferença substancial de um projeto nosso para o deles, do Consolador, é que nós pensamos em 200 pessoas e eles pensaram em 100. Tinha que ser. Firmaram parceria, aprendemos a abrir o que é conta bancária, tá? Eu e minha mãe fomos morar no albergue. Eu gosto de ser franciscano, eu queria ser franciscano, virei espírita, né? Aí eu conciliei, virei padre espírita, ótimo. Sem saber o significado. Ele se instalou lá na Pedreira Prado Lopes. Juntou a benção do entorno com as características do público, eu fui conhecendo o trampo na prática. Minha mãe sempre na linha de frente, eu recuado. 92. Até então você não tinha obrigado ninguém? Oi? Não, era só na rua, só na rua. A sede nossa era só preparar alimentos, sair e fazer trabalho com as crianças da Pedreira, da vila, seu outro espaço. Só isso, tá? Então era desse jeito. Aí veio o abrigamento e o albergue foi enchendo muito. Sem entrar em detalhe, mas começou com colchão, não tinha beliche, não tinha napa de revestimento, foi uma coisa assim, foi uma aventura. Se fosse hoje, seria interditado e eu seria preso, mas tudo bem. Porque na segunda noite já estava tudo infectado, porque os colchões eram empilhados e os de baixo molhavam quando lavavam.
Espiritualidade invisibilizou porque tinha um projeto. O albergue foi progredindo como instituição, mas o que tem de marco é o seguinte: 92, 93, eram 7, depois 9, depois 11 funcionários sem carteira assinada. E minha mãe bancando na base do pedágio, ajudando o custo aqui, deu-me aqui, Maria, para comprar o uniforme do seu menino. Minha mãe fazendo coisas heróicas, sempre. Não é por ser minha mãe, gente. Realmente ela foi um espírito, assim, raríssimo. Como o karma dela era bom e o meu era uma conversa de Deus direta comigo, 92, 93, morei lá. Eu me concursei na prefeitura em 91 para 92. Minha mãe dizia assim: para que você vai fazer pedagogia? Você não vai trabalhar com criança? Se eu fosse assim, eu parava esse curso. E eu lá. E ela me deixou os 2 últimos anos, que eu digitava de madrugada. Não, você vai ficar por conta do Consolador e das reuniões. Meu outro irmão estranhou, né? Minha mãe bancou. Aí eu achava sempre que eu estudava de manhã, trabalhava de madrugada, estudava de manhã. Fiquei com Consoladores de manhã. Minha mãe, para que o curso? Eu não sabia. Eu me concursei em Contagem em 91, 92, Prefeitura de Belo Horizonte. Quando o albergue abriu, de novo a espiritualidade, o secretário na época, João Pedro Gustinho, é bom que está gravando, o bem tem que ser enaltecido, pela mente dele, sabe-se lá por quê, nós sabemos por quê, falou assim: olha, eu peguei a secretária de Educação, coloquei no meu carro e fui mostrar o galpão lá. Falei assim com ela: olha, esse meu menino lá que fez esse concurso com você, vai fazer um trabalho muito bonito aqui, eu preciso dele. Hoje em dia é uma burocracia. Ele pôs, o secretário saiu da casa, pôs a secretária no carro, por causa dessa pequena criatura, levou lá e pediu para fazer a minha adjunção para a Secretaria de Assistência Social. Fiquei professor emprestado. O que eu estou lhes dizendo? Por que isso? Agora vamos entender. Vocês gostam de fofoca? Imagina um padre medieval. Não precisa ir em Carlos, em renúncia, não. Vai em pequeno clandestino, na idade medieval, sacerdote. Qual que é olha, um padre medieval, ele é misógino, muitas vezes. Ele tem implicância com a mulher, acha que é a porta do pecado. Hein? Ele desfaz das minorias. Ele acha que a doença é um karma merecido, é uma maldição, é um vício. Ele acha que a população de rua, sem ficar longe dela, acha que o lunático leproso é um endemoniado. Ele acha que o epilético tem crise que precisa ser exorcizado. Esse é o pai da Idade Média. Então, a espiritualidade fez o seguinte: se eu não dou, a espiritualidade toma. De espírito iluminado, minha mãe, em 95, minha mãe deprimiu gravemente. Aí ela já não podia administrar. Mas ela amava o albergue. Por causa dela, eu continuei com o albergue. E por causa dela, eu fui para a linha de frente. Porque o karma era meu. Meu irmão disse que minha mãe era lâmpada. Sem lâmpada não tem luz. Né? E eu fiquei administrando a luz da minha mãe. Tá? Eu terra a terra. Bem, o albergue atendia 200, 300, hoje atende a 400. Numa época ele era misto, aí a gente viu que era complicado. Dormitório coletivo com casais. Propus que fosse só um albergue masculino. Negociamos que a República Maria fosse inaugurada para mulheres. Moradia temporária para mulheres. Aumentou o conforto, porque duplicou a capacidade sanitária lá para os homens e atendeu, dentro do ambiente coletivo, mais claro para nós. A rede foi crescendo, no final das contas, 92. Quando chegou em 2016, que eu encerrei a parceria, leguei para um grupo amigo, que é praticamente uma cooperativa de funcionários amigos, e nós tínhamos 241 funcionários e uns 10 projetos. Vários desses projetos institucionais, ou seja, quando minha mãe desencarnou em 2012, o albergue foi se desespiritualizando. A luz foi se esmaecendo e eu me senti um administrador de empresa. Inclusive bem remunerado. Porque eu passei até nos 4 últimos anos um tipo de comissão, que era uma gratificação, né, por um cargo especial de gerência. Aí eu desisti porque perdi a graça, começou a ter reclamatória trabalhista, eu falei, aí não. Aí eu desisto, porque quero viver por gosto e tal. Como minha mãe já não estava, bem, ficou o legado, as instituições funcionam dentro de uma linha de administração empresarial, mas com os heroísmos que o trabalho requer. Sejamos concretos agora. Entenderam a experiência institucional qual foi, né? Tá? O que a gente percebeu na população de rua?
Proveniência, origem, perfil. Eles vêm para a rua, algumas possibilidades. Primeiro, vem para fazer tratamento. Chega aqui, o tratamento é longo, cronifica, e aí a pessoa não consegue voltar, ou se habitua, ou tem uma intercorrência, é assaltada, por algum motivo cronifica, não volta. Mesmo que venha com a passagem, ele tenha direito à passagem de volta. Por lei, ele tem direito. Segunda possibilidade, de parente. O parente pobre, às vezes, é pobre. Muda, ele não deixa referência para onde mudou. Ou então, não tem condição de acolher aquela pessoa que chegou. Às vezes, abruptamente. Chega à cidade e é assaltado, perdeu o documento. Complica. Se tiver uma blitz policial e tal, mais abordagem, mais complicado. A pessoa vem tentar emprego. Ou não tem emprego muito claro, ou o vínculo não é permanente, ou não se consolida. Aí ele cronifica sem dinheiro. Tem um transtorno mental, outra possibilidade. Teve uma intercorrência, ameaça, briga, caso, ocorrência policial, alguma coisa na cidade, mudou de cidade. Desagregação familiar, a família se desfez. Tá? Foi desfiliado, a família desistiu dele. Toxicomania nas suas mais diferentes categorias. A mais grave, o crack, e a mais habitual, o alcoolismo. Tá? Bem, o que nós dizemos? Várias dessas categorias, qualquer um de nós está sujeito a elas. Sai de um emprego, tratamento que cronifica, falência, desfiliação, desagregação, vários deles. E alguns são itinerantes. Bem, o que a ideologia faz na sociedade, com o que nós lidamos? A sociedade agrupa a população de rua, às vezes, a mídia, a visão assim, midiática, nas duas categorias. Em vez de tirar a categoria de tentou emprego, adoeceu, foi desfiliado e tal, coloca em duas categorias. O que gosta de peregrinar, migrar, o transeunte, e coloca a categoria vagabundo, aquele que vaga. O proletariado policial, criminoso. Ou ele é criminoso, ou ele é vagabundo. Bem, rotulou. Então, aí depende do olhar. O que, às vezes, midiaticamente se olha é isso. Porque nós vimos, como professor, né, uns contos de fadas. E nos contos de fadas, a cigarra fica mal porque ela canta. E a formiga porque ela trabalha com o inverno. Mas a cigarra trabalha com o canto, mas tudo bem. Palhaço, Palito e Pedrico, o Pedrico era trabalhador e fez a casa de pedra. O Palito, bem feito que a casa dele caiu, porque ele é preguiçoso, fez a casa de pau. E Palhaço, então, bem feita, que tinha que cair mesmo, fez de palha onde que ele construiu. Sem analisar muito que o trabalho que eles tiveram para construir a casa com o material que vocês tiveram é o mesmo, só que não tiveram materiais diferentes. E que a casa de pedra é mais cara. Nós temos a introjeção disso. Então, os contos de fada, muitas vezes, eles são dentro de um perfil que não alcança os grupos mais marginais, os grupos mais diferentes, tá? Vou evitar tudo que seja teor político, embora isso tenha viés, tá? No nosso olhar. Então, classificação está claro, né, gente? Tranquilo. O trabalho institucional me mostrou que, primeiro, ele é provisionado. Segundo, ele é planejado, ele tem um mérito enorme, que nos falta até certo ponto. O que se chama, na assistente social faz, equipe multidisciplinar faz, estudo de caso. É aquilo que a sociedade, às vezes, fica meio assim, difuso, né? Eu vou dar um cobertor para aquele ali, ó, que ele está precisando. Eu achei que ele está precisando, dei o cobertor para ele, a manta. Ou então dei uma camisa, essa camisa vai ficar linda nele. A camisa é branca. Ou então tem que passar. Ou ele já joga fora ali mesmo, ou ele usa como surrão e descarta, ou então ele vende. A manta também, porque se ela for pesada, se for difícil de higienizar, etc., eles são práticos. É uma coisa meio cigana, meio nômade. Então, o estudo de caso é quando nós tentamos, nessa população, identificar. Porque aí, cientificamente, o que precisa de emprego precisa de quê? Um projeto, um chão para essa reintegração social. O que foi desfiliado precisa de uma articulação com o grupo familiar, de maneira que talvez ele seja reintegrado.
O da desagregação familiar, que ele estruture um projeto próprio de vida. O do tratamento que cronificou precisa um olhar para entender o que aconteceu, onde está o nó e houve o desencontro e como fazer para que ele retorne à cidade ou que o tratamento seja consumado. O que veio buscar parente, às vezes, é a questão de tentar fazer um rastreamento para encontrar a pessoa, ou ele retornar à cidade de origem. Vamos chegar, tá? O que teve uma situação prontuariada policial, talvez ele saiba que precisa de uma defensoria pública para se desembaraçar daquele entrave. O que tem transtorno mental precisa de um acompanhamento no Serção, algum lugar assim, para que ele tenha uma condição sociável e de uma boa possível qualidade de vida. E os que têm situação de toxicomania, aí são os filhos de Deus. Tenta a clínica, tenta o grande amor, tenta o grande olhar para ser alcoolismo, gente, tem as categorias de alcoolismo. Qualquer classe social do mundo tem a situação de alcoolista. No albergue a gente dizia assim, eu saí de lá cheio de perguntas sem resposta. Eles falavam assim, Gladys, pessoa pode ficar no albergue quanto tempo? Eu nunca soube responder isso. Por quê? Você fala assim, no máximo um mês, mais que isso é acomodação, é desaforo, tá? Aí ele sai sem emprego, sem resolução e fica na rua. Enquanto que ele na rua, o albergue fica vazio, a rua fica cheia por causa do prazo. Não tem que otimizar o recurso, né? Fazer valer. Quem bebeu pode entrar? Eu falo assim, eu não diria nem que sim, nem que não, muito antes pelo contrário. Por quê? Ela falava assim, eu não pude entrar, o outro aí estava lá, o outro aí bebeu e entrou, porque bebeu junto. Mas o que acontece? Uma pessoa bebe e fica tranquila, o outro fica divertido e alegre. O outro fica com sono. O outro deprime e o outro fica uma fera humana. Aí que está, o que bebe e fica bonzinho com sono, precisa de proteção social. Mas o que fica compulsivo e agressivo, ele fica impossível de ser socializado no lugar que são 400 pessoas, dormitórios coletivos. Aí então a gente tinha esse impasse. O que nós estamos dizendo? Primeiro é a gente ter clareza de cada caso. E segundo, quais os encaminhamentos possíveis. E que também não adianta muito se enfiar e falar se oferecer uma... É a parábola do semeador. Nós oferecemos uma semente, ela cai num solo duro, porque não está no momento ou preparado. O jovem rico foi assim. O filho pródigo foi muito preparado até chegar o tempo dele. Então chega um momento em que qual é o desafio, a sabedoria possível é de nós termos uma escuta, é trabalhoso, mas um tratamento dentro do possível personalizado, para que nós sejamos eficientes, inclusive na nossa ajuda. Um dos indicadores é o que a pessoa pede, o que ela traz, o que ela fala, o que ela anamnese, o que ela parece. Embora tudo isso esteja sujeito a reveses, aí tem outro desafio importante. De vez em quando nós vamos nos decepcionar. Eles falam assim, né, nas manchetes, a violência contra a população de rua, por causa da intolerância, muito da violência da população de rua é praticada pela própria população de rua. Então, eles entre si também têm uma situação preocupante. Aí a gente começa a entrar no campo possível do trabalho, né, antecipando. Bem, quando o trabalho não é de cunho institucional, uma questão importante é conhecer a rede de assistência que existe na cidade. O Abrigo Belo Horizonte, que atende a famílias, o Albergue População Adulta Masculina de Rua, Maria, atende a mulheres em situação de rua, o Serção, os Centros de Referência de População de Rua, Barro Preto tem um, Floresta tem outro. Isso também ajuda para saber para onde encaminhar. Com outra questão importante, alguns nunca foram e não querem ir. Outros que? Um dos motivos que eu fiquei sem resposta, o albergue tinha, né? Um desafio lá que é percevejo de cama. Esse percevejo de cama não tem predador biológico conhecido e nem nada que do ponto de vista químico seja eficaz. Ele é nocivo, ele adoece, né? Ele empola, às vezes causa alergia, coceira e tal, mas é tão impressionante, o bichinho vem de um lugar tão complicado, eu acho. Nós estamos com um vírus que é tão abençoado na Terra, né? Os percevejos de cama, primeiro, eles atacam à noite,
pequenininhos, eles são quase invisíveis. Depois que eles dão uma mordida, na hora você não sente, só depois de um tempo é que você sente que foi picado. Ele busca um lugar quente, então a gente fez assim. A napa do colchão era sem costura, ele põe os ovos naqueles fulcros assim da costura. Aí não era o colchão, ele ia para o estrado. Tirou o estrado de madeira e colocou chapa galvanizada. Aí eles foram para os estrados. Não, para os marcos das portas. Tirou o marco da porta, eles foram para os rodapés. Colocou o rodapé de pedra, a cama já é metalon, né? Foi para dentro do metalon. Aí você põe a borracha tampando. Eles foram para as calhas. São guerreiros vencedores. Para fazer o combate desse, para você ter ideia, fazia vassouras de fogo, colocava um maçarico e saía passando um fogo assim, a chama, jogando dentro dos pés dos beliches, metalão, e caía aquele monte assim do bicho. Aí uns fingem que, os que sobrevivem fingem que morreram. Passa um tempinho, eles começam a andar, que eles são hipócritas, tá? Eles não assumem o que fazem. Tudo bem. Aí alguns não querem ir por causa disso, porque tem disciplina, porque o ambiente é coletivo, porque tem percevejo de cama, porque tem alguma situação de estar ameaçado, por algumas, porque tem horário, mas a tentativa de oferecer. Eu já teve caso aqui na época, eu ficava todo mó rompante, né? O cara falava, podia me ajudar. Aí eu peguei e falei com assim, olha, você deu sorte que eu dirijo o albergue municipal, vou arrumar uma vaga lá, conversa com o assistente social tal. Eu não quero saber de albergue, não. Eu falei, mas você já foi lá? Não, não fui, não quero saber. Eu conheço, sei como que é lá. Falei, mas vai lá, conversa, quem sabe você vai gostar. Aí ele pegou e falou assim, eu falei, olha, a prefeitura pede para não passar dinheiro, você me desculpa, eu estou pedindo para você, estou pedindo para a prefeitura, não, só assim, né? Aí eu peguei, chegou um ponto que ele não gostou de mim mesmo, quando eu saí, aí eu fiquei impressionado, Pentecoste, ele começou a me xingar em inglês. Começou a xingar, eu falei, agora tá danado, como que eu vou responder com ele? Eu vou falar yes, né? Aí eu falei, agora ele vai xingar, vai falar sozinho. Agora está pregando no deserto, né? Deixa eu fugir daqui que eu vou passar vergonha sem inglês. Bem, então uma possibilidade de atendimento institucional. Qual a vantagem? É um atendimento muito científico, muito encaminhado, com um mapeamento, um prontuário de por onde o companheiro anda, passa pela abordagem, instituição de abrigamento, depois ele vai para uma moradia temporária, pode ter o bolsa aluguel para depois tentar se afirmar. Mas essa cadeia, esse cadeamento é muito complicado. Às vezes, no dia do bolsa aluguel, a pessoa usa com outras finalidades e tem uma tentativa de emprego, não resiste nem ao cartão de alimentação, já gasta logo, bebe no lugar, tem dificuldade com o horário, fica assim, eu vou ter que falar o mês inteiro. Então, é uma obra para heróis. Institucionalmente, essa é a vantagem. Qual a desvantagem? Complica a sua autonomia. Quando você faz uma parceria, eles falam assim, as diretrizes são definidas pelo mantenedor, prefeitura. Aí já complica. E aí a autonomia é quando você esbarra em questões cujos valores são diferentes dos nossos. Né? E quando você acha... É o drama que Francisco de Assis teve quando eles queriam fundar a ordem. É melhor ser homens do caminho ou melhor ter a ordem? É o drama de Pedro, na comunidade inicial. Paulo, quando foi lá, falou assim, Pedro, isso que parece uma sinagoga. Tem os rituais, os judeus estão separados, os pobres estão ali, mas os judeus é que mantêm a igreja. Por isso que Paulo foi fazer coleta. Deu para entender, não? Classificação, características, todos nós estamos sujeitos a isso. Minha situação foi kármica. A experiência de parceria traz muitas riquezas, atende numa linha importante, porque como cidadãos nós garantimos isso, e é um trabalho muito meritório. É graças à assistência social, por exemplo, que existe um BPC, que é um benefício de prestação continuada, em que a pessoa que é muito idosa ou tenha incapacidade para o trabalho, e essa pessoa tem uma renda igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, essa pessoa tem direito a esse benefício e recebe um salário, mesmo que ela não tenha idade de aposentar, é tipo uma renda mínima. Então, tem coisas muito legais na cidade que são caridades públicas, que são próprias de planos superiores, de mundos superiores. Esbarra nos sujeitos, esbarra nas pessoas,
E por que, então, que o grupo seus é importante? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando vocês mandaram para mim o histórico que aquela companheira escreveu, aquele texto, ali ela já sintetizou o principal, que ela escreveu do comentário que o amigo fez, da questão do abraço e tal. Por quê? O desafio é que quando você faz a questão, às vezes, com assistência social só, como diz Paulo, é o símbolo que tine. Sem amor, só o sino que tine. Né? É símbolo, né? Não tem. O que é a diferença do amor? O amor, às vezes, é uma escuta, é um contato, é um desabafo. O companheiro desabafa e ele é surreal. Se ele fala, você não sabe o que ele falou, ele é dadaísta. Você não entende o que ele está falando, mas ele precisava falar. Aí desenha novela. Aí você vai embora, ele fica feliz, você sente uma energia difícil de explicar. Os franciscanos, quando foram para a Alemanha, eles não falavam alemão, e os primeiros foram martirizados. Eu só sabia, eu falei, ya. Quando eles foram martirizados, porque os alemães armaram para ele, falaram ya e foram condenar e morreram. Francisco de Assis falou assim, com inveja, eu tinha que ter estado com eles. Agora eu posso dizer que eu tenho verdadeiros irmãos na ordem, porque eles foram martirizados. Não sabiam falar alemão, olha que interessante. E foram para lá. A diferença desses trabalhos, então, é que é o espírito da caridade. Por mais que nós falemos assim, mas vai chegar um momento em que o mundo vai se regenerar, ótimo. Está longe disso. Por enquanto, o que acontece é o que Santa Teresinha do Menino Jesus diz assim, caridade é defender os indefensáveis. É suportar os insuportáveis. A população de rua é um paradoxo. Ela é um desafio, ela é um bastião, ela é uma questão assim, que não tem como evitar, porque vamos imaginar, igual a companheira falou no início, né, as possibilidades. O fenômeno população de rua, ele comenta-se, a pesquisa, tá? O percevejo de cama tem em Paris, tem em Nova York e tem na Inglaterra. Então, não é invenção, isso não é made in Brasil, não. Tá? A população de rua, que cresce imensamente em São Paulo e muito em Belo Horizonte, tem crescido muito do ano passado para cá de novo, tem que fazer um censo, parece que vão fazer, mas ela é enorme nos Estados Unidos. Em decorrência de um modelo, aí nós estamos falando só um detalhe político, tá? Os Estados Unidos têm uma linha, agora mesmo, mas mais liberal e de autônomos. Então, quem não dá conta, lá tem muita população carcerária e tem muitos albergues. Então, albergue tem muito nos Estados Unidos, Canadá tem muita população de rua, Paris tem muita população de rua, Brasil, os grandes centros, tem muita população de rua concentrados nos cinturões urbanos. E última questão, agora vamos para as perguntas, importante. A população de rua, ela não é perigosa para quem trabalha bem com ela. Nós estamos sujeitos a acidentes, a surtos, a sair de controle, eles entre si, separar uma briga, presenciar uma situação complicada, essas questões que podem acontecer, como pode acontecer com o aluno. As questões variáveis com que nós devemos ficar mais atentos para a integridade física são, primeiro, a situação do tráfico, que é uma situação muito tensa e que tem um tribunal de justiça próprio muito complicado, né? E o mais perigoso de todo não é a população de rua. Uma vez eu fui fazer uma palestra na Serra, saideira, tá? Fiquei contando caso. Um dos casos mais complicados que eu passei na minha vida foi assim, lá na Serra, porque mansões e lugares pobres. Eu fui fazer uma palestra lá. Saí, ia pegar um táxi. Tinha dúvidas de para que lado que estava a avenida onde eu ia pegar táxi. Percebi um companheiro numa esquina. Falei, nossa, senti uma coisa ruim. Cheguei perto dele para perguntar, tudo ou nada. Quase deu nada. Aí ele falou para mim assim, me dá um dinheiro e tal. Eu falei, sabe onde que eu pego um táxi? Piorou, ainda falei que eu queria táxi, né? Aí eu falei, não, táxi, eu falo para você, mas um dinheiro e tal. Eu estava num aperto, eu tinha nota de 100 e nota de R$2. E me recebi pegar a nota errada. Sempre no indígena fala que não tem o dinheiro, mas vai pegar táxi. Aí eu olhei para o companheiro, estava com uma pedra na mão grande. Tinha uma mangueira do lado, olha o desespero que a gente fala. Eu falei assim, vai pegar uma manga aí, tentar acertar a manga, a pontaria sua é boa, brinquei com ele, pá. Ele falou, não, me dá o dinheiro, senhor, não vou assaltar você não, senhor. Não estou nem falando isso, estou falando na manga, não sei o quê, pá.
Eu vi que o companheiro estava num dilema, se me assaltava ou não assaltava, ele com a pedra, que é a coisa mais... Eu falei, pedra? Nossa, pior. Aí, só eu e ele no mundo ali, né? Aí eu falei, eu sou lá do albergue municipal. Aí é que eu tremi. Que é isso? Que é albergue? Sei que é isso, não. Aí eu falei, agora complicou, porque não é da minha turma. Porque se é da turma, eu faço, sou amigo de Branca, sei o quê, e o albergue... Meu arsenal não servia para nada, meu, sabe? A minha fumaça, a cortina de fumaça, não fez efeito mágico. Aí foi mais ativo, por quê? Ele pediu dinheiro, eu tirei, a nota menor saiu, passei para ele, e aí o mais desafiador. Eu tinha que andar na frente dele, não, o táxi pega ali embaixo ali, ó. Aí eu tinha que mostrar que eu estava seguro e eu não estava, e andei de costas para ele com uma pedra. E fui, né? Daqui a perna já viu, né? As molas, né? Daquele jeito, né? Ele não fez nada. Foi Deus, foi minha mãe, etc. Mas por que estou dizendo? O complicado não é, às vezes, o que é de rua, que está ali com território, que está localizado, que tem um apelido. O complicado é aquele cara que está ali no meio, misturado, infiltrado, que é do tráfico, que é de aglomerado, que não está institucionalizado, que não tem relatório com a abordagem. Esse é o dos programas de assistência social e que não é do grupo. Esse é o complicado. Tá? Bem, foi claro então, gente? Características para levar a população de rua, trabalho institucional e a importância do trabalho, tá? Quando a companheira falou no relato que ela foi um abraço, aí é tudo, tá? É a síntese, é a comunicação de amor. Foi assim que os grandes cristãos curavam. Eles levavam amores e é o amor que eu tenho. Eu não vou usar armas, como dizem em Libertação, a mãe lá de Gregório, né? Eu não vou usar arma. A arma que eu tenho é o amor com que eu sempre te amei. Acabou, desmontou. Tá? Lindo isso. O amor é essencial, né? Tempestade cerebral foi pelo menos lógico? Não, foi muito lógico, muito bom. Então, vamos lá, vamos conversar. Temos muitas perguntas. Vamos Como lá. é que a gente vai organizar as perguntas, gente? Eu vou começar aqui, depois vamos colocando no chat quem quer perguntar, que eu vou chamando, pode ser? E agora serei super objetivo, tá? Tá. Fale como foi a história do comer do abrigo, do início, Você e como já falou, como conseguiu benfeitores financiamento, já falou também. Também. Qual foi a história do paciente zero, mas pelo jeito não teve um paciente zero, né? Na verdade, a nossa surpresa teve sim. Aconteceu uma questão interessante. Nós não tínhamos serviço social para registrar, não. Um companheiro apareceu lá o dia que alugou o galpão, não ia funcionar ainda, não. Ele achou que ia funcionar. Aí ele pegou e falou assim, então você já dorme aqui essa noite? Eu não sei o nome dele, não. Você já dorme aqui essa noite? Porque o aluguel já está valendo. Nós já estamos aqui, nós vamos dormir aqui, então foi assim. O paciente zero foi anônimo, vai ver que foi Jesus, né? Deixa eu testar essa turma aqui, né? Para fazer um convênio, gente, registra, tem que ter um registro. Aí você tem um regimento, uma diretoria estabelecida, o endereço, CNPJ e tal, e aí você faz um projeto e faz a proposição a um lugar de convênio, ou diário oficial do município, ou então faz uma proposição a alguma das secretarias, no sentido de que se ela tenha relevância e seja de interesse público. Então, é uma questão que tem que coincidir com vários fatores muito difíceis. Mas essa conversa vale a pena ver, inclusive, com os grupos que já estão estabelecidos. Que às vezes eles abrem um chamamento público e uma concorrência para fazer aquele tipo de serviço. Quanto mais vantajosa a proposta que é feita, maior a possibilidade de ela ser aproveitada, embora ela conte fatores, tipo assim, experiência já dentro do trabalho, anos de funcionamento, se tem o certificado de filantropia que isenta de impostos, tudo isso colabora, tá? Bacana. Isso. Você falou do amor como essencial, né? Isso. A gente aplica, eu não sei se você já estudou, a gente faz entrevistas também, nós temos um grupo nosso também que é técnico aqui, sabe? Ótimo. Inclusive uma que trabalhou com você no Consolador. E a gente aplica o livro do Andrei Moreira, Reconciliação Consigo Mesmo, com a Família e com Deus. Você conhece? Não, mas é bom saber. Depois você me manda, por favor, no WhatsApp, que é de interesse, tá? Tá. E aí, ele é baseado na história do filho pródigo, sabe?
E aí, na história do filho pródigo, ele fala assim, e caindo em si, né, resolveu voltar à casa do pai. Então a gente busca ficar atento com esse caindo em si e tocar o coração para que a pessoa caia em si. E aí vem a pergunta, né? Como que você acha que a gente consegue tocar os corações dessas pessoas? Acho que o principal é a atividade, ela já fala, porque para eles é interessante que alguém saia de casa interessado no bem-estar deles. Alguém preocupa comigo, né? Preocupa, conversa. Minha tia conta, a minha tia irmã da tia Branca, né, tal. Ela fala com a vida, ela falou com o rapaz pediu alguma coisa, falou, não, olha, não tem não, mas e tal, o que você está fazendo aí? Está bem? Conversou e tal. Aí passou a cumprimentar sempre. Um dia ela falou assim, olha, eu já passou a dar um dinheirinho para ele de vez em quando. Ela falou, hoje eu não trouxe nada. Aí ela falou assim, eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu adoro quando a senhora passa aqui, sabe por quê? Não é por causa do dinheiro que a senhora me dá, não. É porque a senhora conversa comigo. Okay. Então, nesse sentido, quando desvia, quando tem medo, quando rotula, quando vai trabalhar, quando... É tipo assim, a gente não ajuda e ainda atrapalha até com o olhar, né? O que já fala para eles, a primeira questão que fala deles é a nossa expressão, nosso gesto corporal, inclusive, né? Sair, oferecer, aproximar, né? Uma vez eu tive uma cólica renal, foi parar lá no João 23 e fiquei lá, né? Tem a fábrica, que cólica renal é assim. É igual aquele negócio para adestrar cachorrinho. Aquela cólica renal falava comigo, agacha, rola, pula, finge morto, mas não morre, não. Aí eu fui parar lá no pronto-socorro. Chegou uma equipe, campanha do pãozinho lá, conversou comigo. Eu falei, eu sou espírita, quando eu estiver vivo a gente vai até conversar, mas parabéns pelo trabalho. Aí a gente vê como é bonito aquele grupo que chega. Então, na verdade, a mensagem de amor ela é muito inerente, ela é muito essencial. E é óbvio que a mediunidade de vocês, quando vocês fazem o trabalho, a companhia espiritual é maravilhosa. E certamente, porque não é na empresa, no banco, não é no trabalho formal, necessariamente no trabalho assalariado, mas nele também, que os espíritos mais envolvidos estão. Alguém leu Memórias do Padre Germano? Ainda não. Pois é. Eu comecei a ler esse livro, foi até um certo ponto, porque é um livro de é tipo Memórias de um Suicídio, difícil de ler, né? Memórias do Padre Germano, ele só pegava os casos mais impossíveis, mais sem resposta. Ele tinha até receio de ir para o confessionário, porque sempre que eu fui para o confessionário, o caso que ele ouvia era mais escabroso. Um dos companheiros que ele atendeu, o que ele fez? Ele falou, sua identidade acabou. Ele queimou os documentos com ele, levou para uma fazenda, falou, o próximo negócio é meu prisioneiro. Porque que você me confessou, para você virar gente e tal, você vai ser um servo apagado, apagou, pôs uma prisão perpétua do bem para o companheiro, que ele falou, não tem outra resposta, não tem jeito de palavrear a sua situação. E já fez isso. Algumas vezes o que acontece é isso, vocês vão encontrar com as pessoas mais inomináveis, mais paradoxais, mais portadores de desafios para que a sociedade não tenha resposta. O que Paulo fala? As línguas cessam, as ciências, as profecias e fica o amor. E, ao mesmo tempo, nós vamos nos conhecendo no trabalho, porque a gente percebe que já teve aquilo, que se tocou. Uma pessoa perguntou ali no chat se eu me envolvi com algum usuário, por exemplo. Quando você está no trabalho, eu lembro até hoje do Rov. Eu tentei trabalhar com ele de maneira diferente. Ele era um migrante irregular. Tá? Uma historinha só, tá, gente? Uma historinha, tudo bem? Quanto você quiser. Uma vez no albergue lá, a gente já morava lá. Apareceu uma batida policial que eu não entendia nada. Na batida policial, eu falei, gente, deve ser mal entendido, polícia civil. Disseram que tinha uns 5 rabecões lá fora, umas 5 viaturas lá fora, eu não sabia, não. Aí os policiais vieram, porque trataram bem, eles acordaram o usuário, conversaram, fizeram uma fila, perguntaram tantas coisas, eu servi café para os policiais, tratei bem, que eu falei, vamos colocar amor neles, né? Para surpresa minha, levaram 24 usuários para fazer uma checagem, uma acariação. Aquilo foi assim, eles ficaram 2 dias lá. Aí eu tive que formalizar uma denúncia, que aquilo foi irregular, isso foi tirado da instituição. E quando eu liguei para o delegado responsável, um companheiro que merece prece, oro por ele, já desencarnou, ele xingou minha mãe. Se você quiser fazer, vai lá e xingou, filho, não conhece a Branca. Aí tudo bem. Quando os 24 vieram, eles vieram, vocês imaginam como, né? Você deu café para o cara que levou a gente. Você não tem resposta, você não tem.
Um deles era estrangeiro, é meu amigo Rove. Romântico, meigo, cantava, tinha um violão, eu guardava a bagageira em lugar separado. Depois eu não conseguia mais guardar, porque ficava mal proteger o Rove. Aí eu tive que massificar. Um dia eu não o atendi, porque ele queria um atendimento especial, e aí eu cometi o erro, né? Até hoje a gente lembra. Por quê? Porque ele se tornou especial. Talvez se eu tratasse bem o tempo todo, eu tivesse esquecido dele. Como eu errei com ele, eu lembro sempre. Ai, ai, ai. A gente tem cada falha na vida, né? A gente erra tanto. É para a gente entender que não estamos nesse trabalho por acaso. Uma vez eu cometi o pior, obrigado por me ouvir, aí eu tiro o espinho da carne. Uma vez em frente lá, pedreiro, chega um caminhão e fala, o pessoal da pedreira está querendo saquear o caminhão. O aviso chegou assim, é um atenuante, mas não chega ao tamanho do meu mal, não. Aí eu fui lá meio assim, para mostrar a coragem, tá? Saí como diretor e fui lá para a porta. Gente, não pode pegar os negócios do caminhão, não. Isso a prefeitura paga. E se tem imposto pagando isso aí, e fiz aquele discurso que não combina comigo, né? Não, só pegar uma banana. Não pode não, gente. Isso é da prefeitura, depois a gente conversa. Aí um dos rapazes estava lá fora da pedreira, falou, por isso é que a gente rouba, tá vendo? Quando a gente é humilde e pede, toma umas dessas. Nossa, foi um raio, né? Pá, me fulminou. Entrei. Peguei banana que estava amontoada, achei a banana, quanto mais olhar, mais banana chegar. Peguei e fui levar para ele lá na esquina, né? Amigo, toma aqui. Não quer não. Não, toma não, mano, tem nada a ver não. Se a gente arruma, a gente faz o corre da gente hoje, a gente compra, precisa não. Ele não aceitou, eu quase que implorei, só falei, acho que se voltasse hoje eu ajoelhava para ele aceitar, ele não aceitou. Por mim, né? Por mim. Conclusão, eu lembro dele até hoje. Nosso discurso tem umas coisas que a gente não sabe por quê. Eu fui imposto, pô, mas ele é cidadão. Eu me vejo na aula hoje, talvez eu me aposente em abril. Quando eu vejo que eu estou lá na escola assim com o menino, eu, Gladson, por que você está em pé? Senta direito, vira para frente, presta atenção e estuda. Não é o Gladstone. Mas são papéis. Quando vocês vão para lá, vocês saem desse condicionamento ideológico, vocês entram numa outra linguagem, que é a língua do amor, com a possibilidade de fazer uma coisa diferente com a humanidade e de voltar transformados. O maior benefício é esse, acredito, né? É que nós aprendemos com amor, potencialmente podemos aprender, né? Posso fazer campanha do quilo e ser avarento. A gente aprende com amor e o amor nos inunda. Sim. E aí, quando a Igreja Católica chama de comunhão, é isso, né? É a consciência cósmica que acontece ali. Sim. Bacana. Cassinha, você quer fazer sua pergunta ou você quer que eu leia? Pode fazer, pode abrir o microfone e fazer. Não, Rodrigo, pode ler para mim, por favor? A Cassinha fez 2 perguntas aqui. Qual é a sua opinião sobre o Abrigo Tia Branca hoje? E uma que, se mais ou menos você respondeu, se você já envolveu emocionalmente com algum assistido. Tá, a segunda eu te respondi que eu tinha visto ali. A questão do Rove foi um exemplo importante. Tá. E até hoje, eu me surpreendo que eu moro no Barro Preto. O que me surpreende é que esse pessoal é impressionante. Eu saí em 2016, tá? Aí eu passo ali, ô, seu Glá, tá? O seu Glá joga bola, gente. Porque uma vez eu fiz um jogo com eles, não lembrou. Um falou, seu Glá, tudo bem? Passa direto. Eles têm uma memória, não, gente, o seu Glá é filho da tia Branca. O usuário, uma vez, virou para mim no viaduto Santa Teresa, foi ótimo. Ele virou para mim e falou assim, ô, seu Glá, tudo bem? Beleza. Seu Glá, vou com o senhor até na frente, viu? Vou com o senhor até na frente, que aqui cara passou ali, esse cara dá o bote uns caras lá, que cara do mal, e vou deixar assaltar o senhor não, senhor, vou deixar não, porque é filho da tia Branca, da mãe Branca, nossa. O cara me escoltou, e eu não conhecia o outro, não. Eu achei legal, porque eu pensei assim, aposto que esse outro cara ia me assaltar mesmo. Minha mãe colocou guarda-costas, me senti metido, né? Aí, é interessante como que esse cara pegou e foi me escoltar, vou ajudar, porque é filho da tia Branca. Na prática, se inversamente eu tivesse feito mal para eles, eu estou aqui no bairro, eu encontro com eles, eu sou grato, eu moro naquele prédio debaixo do viaduto, eu nem sabia que eu morava do lado do viaduto. Tem um outro lá que gosta de colocar medo, uma vez chegou para mim e falou assim, que era meio tentando impositivo, né? Seu Grado, você aqui, né? Pois é.
Tô encontrando, tá vendo que é a vida, ele vai estar encontrando aí nas quebradas. Hein? Eu falo, nós vamos encontrar a quebrada direto. Você está na quebrada em que eu moro. Não tem nem jeito de encontrar aqui. Então tem de tudo. Tem esse envolvimento. Teve um que ficava lá na porta para ameaçar a gente, ameaçar dar tranco, e que estava. Fizeram maloca na porta para ameaçar. Também tem esse caso. Tá? O albergue hoje. O grupo que ficou lá é mais ou menos a cooperativa dos funcionários. Então, eles tentam seguir o modelo que nós tínhamos. Eles são mais disciplinadores. Mas isso por força de ter que administrar o que seria uma empresa, pela questão dos critérios e pelo desafio, assim, que às vezes os grupos mais dominantes no albergue, às vezes os mais líderes, mais dominantes, não são os de fundo, né? São algumas lideranças muito complicadas. 2 vezes o albergue ele foi incendiado. Tá? Uma vez, 5 horas da manhã, eu fiquei sabendo. O pessoal, graças a Deus, ligou a TV, eu falei, não. Olha, aí o albergue estava lá. Alguém ficou com raiva de ter sido suspenso? Vocês já tinham saído? Hã? Vocês já tinham saído? Não, os usuários estavam lá de manhã dormindo, nesse caso. Um companheiro de manhã ficou incomodado porque eu estava em casa, batiam os vigias, segurança e tal. Ele ficou incomodado por ter sido suspenso. Quando voltou para o albergue, ele resolveu incendiar uns colchões e ele se alastrou no andar. Então, assim, TV Record, entrou repórter e vizinho, e colocaram tantos colchões, teve um que teve pulado do 2º andar para isso tudo aconteceu por causa da questão. Aí começaram a escrever nas paredes, uns escreviam em favor do cara. Não, demorou, umas coisas mais assim, né? E outros falam assim, quem fez isso vai, bem, etc. Só um caso para vocês terem ideia como que é a Terra, tá? Pode contar caso, não pode, gente? Pode. Depois, vocês gostam de fofoca? Vamos lá. Tem um amigo meu, Darlan, que ele é ótimo de interpessoalidade. Um dia chegou um cara lá, um companheiro, um irmão nosso, o cara chegou lá e falou assim, Darlan, você sumiu? Pá, Darlan era vigia noturno. Não, Darlan, sumi, mas eu vim para realizar um serviço aí. Falei, o que foi? Que serviço? Não, o cara que pôs fogo aí e tal, o pessoal falou para fazer um serviço aí. Falei, mas que serviço? Não, dá cabo do cara, né, para servir de exemplo. Aí o Darlan, não pode fazer isso, não. Não, Darlan, o senhor aqui não, eu vim por causa disso. Falei, não pode não dá cabo do cara, isso, o quê? Aí o Darlan pegou e falou, não pode isso, não, por quê? Não, para defender o albergue, mas se morrer alguém aqui é pior, vai complicar. Eu não tinha pensado nisso, não. Aí o Darlan aproveitou que ele começou a dominar a mente do cara e falou assim, e como você vai saber quem é o cara? Não, você já está sabendo que a gente já se informou aí. Falei assim, mas às vezes isso não foi ele. De repente, um cara é outro. Eu falei, Darlan, você não tinha pensado nisso, não. Ele tirou essa habilidade, o cara chegou todo seguro. A espiritualidade. Então, como faço? Não, eu vou avisar para os caras, senhor, a gente vê um cara fazer um serviço, ele disse, vai dar uma chance, hein? Aí o cara falou, não, então tá, Darlan, então lá que eu não quero dormir aqui, não. Eu vim só para fazer um serviço, não tem serviço para fazer. Vou embora. Bem, a espiritualidade levou. Então, hoje, o albergue ele é administrar mais empresarialmente, ele tem as normas, mas o pessoal é muito dedicado, tem muita consideração com o trabalho da minha mãe e é muito honesto. E tem os desafios de ser massificação, atendimento massificado, o desafio das condições do banheiro, que é um desafio enorme, insalubridade por causa de quem chega lá, às vezes não toma banho, o desafio com a vizinhança e com o entorno por causa do público que às vezes está lá, e que às vezes alguns são com histórico de delito, e aí o pessoal acha que está passando mal de cabeça, tá? As questões mais... Eles administram uma obra heróica a cada dia, é fato, tá? Esse pessoal é muito empenhado, muito esforçado e tem projetos ótimos. Só 2 deles. Um deles é de incentivar atividade física no parque. Então, às vezes, a assistente social aquele ano corria com eles no parque. Eu vou para lá para fazer corrida, marcar o tempo, fazer a Olimpíada. Um outro projeto que eles têm é tipo repaginar a pessoa, o projeto Cabide Social. Eles pegam as roupas melhores para quem está na iminência de conseguir entrevista de emprego, etc., e repagina a pessoa. Consegue voluntário é o tio Flávio, um cara excelente também, que não sei se vocês conhecem, tá? Esse tio Flávio dá um trabalho muito legal lá. E o cabide social que eles fazem, roupas melhores, repagina a pessoa. Corta cabelo, faz uma arrumação, coloca a roupa, fotografa o antes e o depois, para a pessoa se ver, para incentivar a autoestima. Então, também é uma alternativa, que também pode ser
é a interface com o trabalho que vocês fazem. Vocês podem conhecer lá e saber se cabido social. Deixa eu Você pode encaminhar um caso, quem sabe. É bacana. Tá? E funciona, esses projetos funcionam no horário de atendimento ou No fora? albergue, o serviço social, o cabido social funciona durante o dia. Não tem uma equipe particular. Assistente social, às vezes, é que faz esse atendimento lá e que dá essa oportunidade. A pessoa que responde por esse projeto, por exemplo, é a Cláudia, tá? Que é a coordenadora técnica de lá, mas os assistentes sociais também respondem. Então, assim, o apoio institucional é bom porque uma hora que você quer encaminhar alguém que tem medo de ficar na rua, tem medo de ser assaltado, tem uma bagagem valiosa, está perdido, tem transtorno mental, precisa de proteção social, aí vale a pena conhecer o albergue para essas possibilidades, do encaminhamento mais personalizado, para saber até onde será possível. Entendi. Sem institucionalizar, tá? Para aquele que realmente quer o atendimento. Entendi. E até seria interessante ter uma visita lá com eles, né? Muito legal. Depois você... Gladys, eu posso fazer uma pergunta? Mais uma? Vamos lá, Cássia. Aqui, pessoal de rua, eles reclamam muito do Tia Branca. Eles falam que tem bandidos, que tem pessoas com tornozeleiras, que eles são ameaçados de morte lá dentro, são roubados, sabe? E como eu não conheço o Tia Branca por dentro, fui lá uma vez só, eu queria que você me falasse alguma coisa sobre isso, se isso é verdade, para que eu possa ter um argumento com o pessoal de rua. Tá. Alguns critérios, tudo com transparência, tá? Questão número 1. É inacreditável que, eu falo pela experiência da época e tem as notícias de hoje. O albergue foi fundado em 1992. Uma vez Henrique V venceu uma guerra inacreditável, e ele era protestante, ele falou assim, será condenado qualquer um que disser que nós lutamos nessa noite, nós lutamos sozinhos. Nesse dia, nós lutamos sozinhos. Porque foi, assim, inacreditável a diferença de baixa deles. O albergue foi inaugurado em 1992. Se ele atendia 300 pessoas, nós temos 100 mil pessoas no ano. 2 milhões de atendimentos, 2 milhões de atendimentos durante um período, 2 milhões e 500 mil, nunca houve um provocado no albergue. É inacreditável. Eu posso falar isso hoje, e hoje isso pode cair por terra, tá? Não houve. Gente morreu dormindo, insuficiência respiratória, infarto, tuberculose, casos que aconteceram. Então, primeira questão, mas isso é Deus, isso é espiritualidade inacreditável. Segunda questão, pessoas complicadas, vou deixar isso por último. Segundo, perderam alguma coisa pertence. Quando você chega lá, você deixa a sua bagagem, você não vai com ela para o dormitório. Você só pega a sua bagagem novamente de manhã, a não ser escova de dente e tal. Então, deixou a bagagem à noite, você pega de manhã. Pode acontecer de alguém golpista fingir que uma bagagem é dele sem ser. Mas agora, tem um profissional que fica com a bagagem à noite, tem um bagageiro. Então, isso também. No centro de referência, acontece o que acontece às vezes na rua. Uma pessoa mais compulsiva. Você vai a uma academia, treinar numa academia. Você deixa o celular, pode sumir. Uma lanchonete, uma loja de compra. Então, a probabilidade lá existe dentro dessas possibilidades sociais, porque tem um outro fator importante. A população de rua não aceita que roube. Pedreira Prado Lopes não aceita. Quando você está perto da pedreira, eles não gostam que haja assalto lá, por quê? Você atrai polícia e imprensa, tudo que eles não querem. Então, eles próprios têm um tribunal complicado na pedreira. A população de rua também é muito rigorosa quando um rouba de outro. É muito complicado se isso acontece, sabe? Agora, os pequenos furtos, né? Em toda instituição com muita massificada, escola, tenha nessa faixa. Não é dizer assim, ali é uma baderna, não é assim, não. Agora, é desconfortável em termos de uso sanitário, porque é muita gente. É chato você compartilhar um dormitório muito coletivo assim, é chato, é desconfortável, mas nós estamos falando de uma proteção social que evita o relento, a rua, o assédio físico, a abordagem policial, o animal, o bicho, né? São zoonoses. Então, nesse sentido, é um bem razoável, mas necessário, tá? E a última questão, essa de pessoas complicadas.
Quem entra no albergue à noite só sai de manhã. Isso também é um dado importante. Uma vez uma comissão do IAPI, quando eu morava lá, né? Chegou uma comissão lá, falei, vem conhecer o albergue então, gente. Vocês acham que isso aqui é um antro? Aí eles foram. Conheceram, gostaram da minha mãe, de mim, tá? Conversaram. Aí, não, porque eu escuto falar que esse albergue aqui só tem bandido, que não sei o que e tal. Foi a hipótese daquele delegado lá na época, tá? Ele tinha uma pessoa com história de homicídio, um migrante irregular e 22 que foram absurdamente levados. Foi para a imprensa e tal. Depois eu pedi arquivamento. Agora, quando essa comissão foi lá, eu falei com eles assim, olha, se realmente isso aqui está cheio de bandido, pessoa complicada e tal, vocês agradeçam a Deus de estarem aqui comigo e com a minha mãe. Nós dormimos com ele, mas se vocês fecharem isso aqui, eles vão para a rua. Eu não aconselho vocês saírem de casa, não. Então, você tem que falar os nomes, né? O jeito vai falar isso para eles. Então, os que estão lá ainda aceitam ser instituídos. Eles entram à noite e saem de manhã. É um aspecto evolutivo para eles. E alguns não aceitam, por causa das disciplinas. Tá? Exatamente. Respondido. Obrigada, viu? Nada, tranquilamente. A gente tem uma pergunta aqui da Margarete. Está no chat, você está vendo aí? Não, ela está falando que ela entrou um pouquinho. Você vai falar, Margarete? Margarete, boa tarde. Entrei após o início. Não sei o que foi dito, 12 minutos, foi também. Próximo ao batalhão de polícia? Bem, um tempo atrás, a ideia de um centro de renovação morador de rua. Achei que é um ponto estratégico policiais próximos de Tia Branca. Principalmente constatar que vários dos irmãos ficariam o dia todo esperando o abrigo abrir. Será que é possível? Bem, ali perto tem uma delegacia, tem a rua Itambé e tem a rua Conselheiro Rocha, onde é o albergue. Perto da delegacia, do lado do albergue tem a delegacia de flagrantes lá, né? Então pode ser Conselheiro Rocha, pode ser também. O que acontece em termos de prédios lá que tem acesso andado é que tem fatores que tem que ser considerados. Quando tem um prédio assim, saber que ele é propriedade particular ou se ela é pública. No caso de ser pública, se a prefeitura já tem uma destinação para ele, que é um fator importante de trabalho de campo que o pessoal faz. Quando é particular, muitas vezes depende de aluguel. E aí, para se fazer um aluguel, depende de um convênio, e o convênio tem relevância. É um desafio. A primeira questão é tentar informação sobre o galpão para saber disso, é importante. Saber até no próprio albergue. Do lado do albergue mesmo ali, na Conselheiro Rocha, tem um galpão que constantemente ele fica mais vago, é um galpão que no futuro pode significar uma ampliação, uma quadra de futebol de salão, de esporte, alguma coisa. Mas, às vezes, a prefeitura coloca um almoxarifado lá, isso é na Conselheiro Rocha, tá? Eu sei. Os da Itambé, galpão que eu vejo ali, tem uns ali que são festas noturnas, tem o do patrimônio público, tem o da própria Itambé, né? É aquela Geraldo Teixeira da Costa, ele tem um grupo que fica mais fixado em população de rua, não se envolve com albergue, não gosta da abordagem, porque tem situação de droga. Bem, até onde eu tenho atualização é isto. Primeira questão é se informar bem de quem é esse galpão. Primeiro passo. Entendi. Obrigada, viu? De nada, valeu. Tranquilo? O que você considera hoje, Gladstone, que ainda falta para que a ajuda seja mais efetiva? O que você pensa assim que a ajuda seja mais, que ainda falta para que a ajuda seja mais efetiva? Porque vocês estão no histórico dessa assistência e de uma série de necessidades que existiam, né, e que foram atendidas, documento, né, ser santo, também está no histórico seu, uma série de coisas. Mas o que você acha que ainda falta? Olha, eu vou pensar como professor, tá? Como professor espírita. Embora eu saiba que eu não vou falar tudo que eu penso, não, tá? Eu vou resumir. Pelo momento, a gente tem que ser muito cuidadoso. Eu imagino que a visão de mundo nossa, futura, evoluída, será assim. A riqueza é feita para o ser humano. Meu discurso é meio de igreja. Quem produz riqueza é o ser humano, com recursos naturais. Os riqueza, e a riqueza deve ser revertida para o ser humano. Então, a primeira questão, nós, como seres humanos, temos que ser um pouco mais distributivos e entender o seguinte: o bem do outro não é o meu mal, o que o outro tem não foi porque eu perdi. Então, a caridade social e pública, ela é muito necessária.
se a gente colocar uma questão muito meritocrática, a população de rua vai continuar aumentando, porque as condições de concorrência dela não são iguais. Inclusive, desde a época que se libertou os escravos, eles não tinham especialização para lidar com aquele mundo da Revolução Industrial, ficava complicado. É uma falsa liberdade. É liberdade, às vezes, para passar dificuldade. Com os nossos irmãos menores, menos preparados, menos capacitados, menos escolarizados, mais adoentados, etc., a sociedade precisa entender que esse cuidado com a assistência social é um dever público, é uma prevenção do mal, é uma dignidade do ser público, porque quem nasce tem direito a moradia, alimento, veste. Paulo de Tarso, tendo que comer e com que me vestir, que ele era meio nômade, né? No nosso caso, é também onde morar. Eu me dou por satisfeito. Agora, as diferencinhas, o padrão de vida, aí é do resultado de cada um, do esforço, e não tanto de coisa, tudo bem. Então, primeiro, acho que a nossa sociedade tem que ter um pensamento social mais humanitário, nós temos que ser mais distributivos, e a população de rua tem que ter um trabalho mais socioeducativo, inclusive para tratar uns aos outros, e para pensar nas contrapartidas possíveis para esse mundo que tem que ter uma linguagem do bem, e eles terem uma resposta do bem, não é verdade? É muito complicado no albergue, por isso que eu acho que a gente tem que ter muita franqueza com eles também, além do amor, porque era muito complicado. Você está numa instituição mantida pela sociedade, querendo fazer bem, o cara praticando delito, indo furtar carne, indo fazer arrombamento, indo roubar celular. Então, na verdade, nós temos que ter o que? Nós precisamos de quê? De amor, né? Mas só que é amor deles na contrapartida, amor nosso para exemplificar, e amor social, porque a sociedade é o conjunto do nosso pensamento, tem que ser o melhor conjunto do nosso pensamento para ser a melhor sociedade. Se nós ficarmos endurecendo, nós vamos chegar a padrões aí que Emmanuel fala, o Consolador. Os nossos problemas morais hoje são parecidos com a da época do Império Romano. No Império Romano já tinha essa bipolaridade acontecendo na sociedade hoje. Judeus, publicano, coletor de impostos, gentil, samaritano, romano, grego, já tinha isso. Eu fui cuidadoso, tá? Pessoalmente, conversa mais profundamente depois. Tá bom. Nós estamos caminhando em campos muito minados, então a gente tem muito cuidado com a importância da pluralidade, com o direito das diferenças e entender que a diferença não é rival. Nós temos que dialogar com a diferença, entendendo o lugar do outro, que o outro tem direito de pensar e que também tem coerência. Embora nós tenhamos nossos pontos de vista, não tem que viver? Então, acho que a população de rua, na prática, ela tem que ser assumida socialmente, mas ela tem que também ser educada para viver melhor em sociedade. E continuar tendo amor. E continuar sendo educada para viver melhor em sociedade. E o poder público e as pessoas têm que dar exemplo. Exemplo de amor. Ô Gladson, nesse momento que você fala sobre educar as pessoas de rua para viver em sociedade, qual a sua sugestão para educar essa população de rua? Porque hoje eu entendo, nós como grupos, todos nós, não só nossos grupos, a gente faz um trabalho que ameniza um pouco a dor dessas pessoas, que faça elas ficarem um pouco violentas, mais violentas. A gente faz uma coisa meio que política também, não uma coisa só espiritual. Mas qual que é a sua opinião, nesse caso, de como a gente possa lidar com essas pessoas de maneira que elas fiquem tranquilas, que elas se socializam mais? Paulo de Tarso fala eu tenho essa dificuldade na rua. Sim. Paulo de Tarso fala assim, faço-me fraco para ganhar os fracos e forte para ganhar os fortes, a fim de ganhar alguns. Com um, é ternura sem recriminar. Com o outro é compreensão, porque o companheiro já está tão complicado, já está tão lascado, que a gente tem que primeiro perceber que nós não temos resposta. Com o outro é a temperança e o cuidado, porque ele já tem uma característica de apelar, de revidar, de surtar, de ameaçar. Um outro já precisa de orientação, ternura, buscar um caminho melhor, melhorar a autoestima, essa escuta e essa sabedoria. Quando eu falo em educar, eu digo assim, que as pessoas também tenham reformas íntimas na rua e que procurem se melhorar. Um exemplo muito midiático, que alguns devem ter visto, houve uma condução complicada lá em São Paulo,
o padre Lancelotti tem questões assim muito meritórias, naturalmente, heróicas, corajosas, mártir, é um mártir, né, nessa área, tudo. E, ao mesmo tempo, a defesa incondicional, né, não é a nossa fé raciocinada, não é julgando o excelente padre Lancelotti, nem a missão dele importantíssima. Eu estou dizendo que, por uma condução errada no lugar massificado e tenso da Cracolândia, que é de todo jeito difícil lidar com multidões, gente, o militar, o policial é uma pessoa com farda, que também tem família e sai com farda para trabalhar. Uns podem ser mais endurecidos, mas uns estão com receios, é muito complicado. Eles não têm palavras mágicas, é difícil. Mas houve uma condução confusa lá. Bem, mas isso dá o direito de moradores de rua saírem quebrando carros, fazendo arrastão e fechando rua, e apavorando pessoas, mulheres dirigindo sozinhas, e o carro significa que, por causa disso, eu posso colocar fogo no albergue, eu posso quebrar o patrimônio ou intimidar as pessoas? Nesse sentido, eu acho que a reflexão, a educação é uma questão trabalhosa, mas ela também é necessária, né? Quando cabe. Então, quando eu falo desse lado de educação social, eu falava isso muito no albergue e com os programas da prefeitura. Nós temos que defender os direitos dessas pessoas por serem seres humanos. E nós temos que ter liberdade de conversar sobre os deveres. Se eu faço isso com meu aluno, por isso que eu gostei de ir para a escola, porque com o aluno eu falo assim, menino, às vezes, o menino fica surpreso, você vira para ele e fala assim, seja cavalheiro. Às vezes ele nem sabe o que é isso. Minha mãe falava assim, tem que cuidar bem das mulheres. Hoje, por esse mundo, do jeito que está a nossa sociedade, né, tem que cuidar bem das mulheres. Resumo por mim, seja cavalheiro. Deixa o seu coleguinha estar primeiro. Ajuda a sua colega a carregar. Umas coisas assim que eu faço. Tem toda a discussão. Café come é mais forte que a mulher. De todo jeito dá confusão, né? De todo jeito. Tá? Cada um faz o que der conta para fazer melhor. Agora, população de rua também acho que nós temos que ter essa liberdade, essa franqueza. Conversar com eles não é só dizer que tem dó deles, ou só dizer que eles foram parar ali, que são vítimas. Não é só isso. Acho que é pessoa a pessoa. Fraternidade é isso também. Paulo de Tarso fez isso muitas vezes. Não é verdade? Sim. Jesus, mulher, os teus pecados, eu sei que são muitos e são perdoados. Vai e não peques mais. Sim. Tomé, você acreditou porque você... agora você acreditou porque você encostou nas minhas chagas, né? Natanael, eis um israelita no qual não há dolo. O Senhor é um grande profeta. Você acredita porque eu vi isso? Você vai ver coisas muito maiores que essas. Então, a conversa é franca, às vezes. Judas, vai logo, faz logo o que tiver de fazer. Quer dizer, você já está dominado. Pedro, Satanás te rodeava e eu orei por ti. O Gladson, você falou na educação, né? E você puxou muito para o lado espiritual. E eu acho que a gente tem que caminhar com eles na questão de reforma íntima e responsabilização, como você falou. E aí vem uma próxima pergunta. Como que vocês compatibilizavam isso dentro do albergue, né? Como que vocês trabalhavam a questão espiritual junto com as pessoas em situação de rua? E como que é conciliar isso com o Estado laico? É uma das muitas perguntas que eu falei para você que eu fiquei sem resposta. Uma das muitas, que eu saio humilhado. Por quê? Mas vocês faziam a parte espiritual, né? Minha mãe tinha condição moral para isso. Ela fazia uma reunião. Minha tia lá da Alpace, um grupo que ia muito com a minha mãe junto, eu não participava. Por quê? Porque o meu desafio era do diálogo com a prefeitura, mostrar que eu entendia as políticas e que fazia a condução laica da instituição, mas dentro do direito de culto, né? Aí as pessoas podiam... Mas o que é? De todo jeito, isso é sem resposta. E um grupo espírita, aí vem falava, vou trazer o pastor aqui para a gente ter também a opção protestante, evangélicos todos somos, né, tal. Mas chegou um pastor uma vez, estava orando para Deus abrir os nossos olhos, para nos livrar do mal, que a gente estava na questão espírita, que nós somos bons, mas que Deus nos convertesse a Jesus lá dentro. E um outro pastor que era lá, e o culto ficava muito gritado na PD, também dava problema. Então, o Deus não vai dizer assim, nosso culto é melhor do que o dele. Não tem isso, não tem cabimento. Uma vez uma pessoa muito bem intencionada, na melhor intenção do mundo, não. Minha tia, maravilhosa, braço direito da minha mãe, está aqui no andar de baixo. Ela teve uma ideia, eu passei um dos maiores apertos filosóficos da minha vida, eu tímido. Ela teve a disposição, falar assim, eu quero pegar, ela foi um espírito meio católico. Ela falou assim,
Olha que fria. Eu tive a ideia do dia do Nossa Senhora da Aparecida, levar essa imagem que eu tenho aqui na sala, lá para o albergue, para fazer uma procissão com a imagem no meio do refeitório dos usuários, jogar as flores e fazer para a imagem. Olha a situação que eu peguei. Eu espírita, ela espírita, com esse detalhe doutrinário, com o desafio dos evangélicos lá, reformistas, que se sentiriam ofendidos com o culto à imagem e com uma instituição laica. Então, na verdade, você acaba torcendo para essas coisas não acontecerem, porque elas ficam tão assim, incontornáveis. Agora, eu, Gladstone, tá? Eu aplicava um passe. Uma vez um secretário de assistência me pediu um passe no gabinete dele. Foi um momento muito bacana, muito feliz. A gente mentalizava e tudo. Agora, eu tinha um grupo de funcionários, muitos funcionários meus da Pedreira, muitos deles eram reformistas evangélicos. Então, às vezes fazia uma corrente de oração lá na hora e fazia uma corrente pré-meio pentecostal, assim, ficava aquele desafio. Aí chegava alguém da secretaria e estava aquela questão, porque alguém caiu, passou mais, às vezes era problema de pressão. Eu tentava não inibir, para dizer que eu estava oprimindo o direito de culto deles. Mas aquela pessoa precisava de um atendimento rápido, às vezes, precisava de chamar o SAMU. É um desafio. Entendeu por que eu falei que algumas respostas eu não tive? O que a gente passou a fazer? Dar endereços e horários dos cultos da União Espírita Mineira, para que eles ficassem à vontade. Agora, nas reuniões, informalmente, aí a gente assumia sempre a nossa consciência e a nossa crença. Até nas reuniões de técnicos eu falo, gente, já dentro da hipótese reencarnacionista, eu trabalho com essa hipótese, creio nela, mas é uma hipótese. Falava assim, mas eu sempre errava. Chegou num ponto que eu falei assim, então agora eu vou... Daqui a pouco eu vou me aposentar da escola, talvez em abril, eu vou ficar mais livre pensador ainda, ou seja, mais espírita. Bacana. Tem um comentário para fazer com você. Eu trabalhei na CEAL e no Oriente, né? E aí alguns com atendimento pessoal à situação de rua. E hoje o nosso grupo é autônomo, não está ligado com a instituição espírita, mas é espírita. E a gente recomendou alguns aí fazer os módulos lá e tal, e alguns foram. E os retornos que a gente tinha era assim, cara, eu sento naquela sala e falo assim, eu não estou no meu lugar. Eu não estou no meu lugar. Tem uma voz me falando assim, que eu não estou no meu lugar. Sabe? E isso às vezes me bateu muito forte, deles terem um centro espírita para eles, sabe? Que eles pudessem ir e falar assim, aqui é o meu lugar. Sim. Mesmo que você pense que isso é uma separação, mas ao mesmo tempo ele se sentir no lugar dele, porque ele se sente deslocado dos outros. Agora, olha só, com a prefeitura, aí eu falava muito abertamente também, eu dizia para eles assim, olha, quando o pessoal insistia na questão laica, eles respeitavam muito, mas quando havia algum ponto de polêmica, eu deixava claro para eles, uma hora Paulo de Tarso tem que mostrar a folha de serviço, né? Não era assim que ele fazia? Até com os apóstolos, chegava um momento na parceria que eu falava para eles, olha, nós temos filantropia, isso para bancar salários melhores, emprego de alguém que eu queria proteger, que errou e eu não queria dispensar. Então, tinha hora que eu falava assim, o modo de tratar alguém, então, eu falava para eles assim, tinha um momento que eu falava assim, olha, nós temos o certificado de filantropia, não temos fundação, não cobramos por isso, não temos taxa administrativa e um pouco do tanto que eu economizo para a prefeitura, eu tenho direito de fazer o bem. Às vezes era assim. Tinha uma hora que gente, dirigir uma instituição, você tem dramas terríveis. Chegava o carnaval. Aí eu falava para os funcionários assim, olha, os funcionários vão serviço social, escritório, vão folgar. Mas quem vier vai receber ponto facultativo. Uma vez tinha a comissão de secretaria lá, falava, grupo cristão tem mania de confundir as coisas, o dinheiro é público, não é dele, e aí ia lá. Aí falava assim, você está pagando ponto facultativo, mas esse pessoal não é concursado. Eu falei, mas eles prestam serviço público na instituição municipal. Não, mas não está certo, porque o regime é outro. Eu falei, tudo bem, tranquilo. Aí eu falava assim, mas vamos analisar um pouquinho? Você vai trabalhar no recesso feriado? Não, mas meu setor é diferente. Eu falei, mas o ambiente interno de um fica em casa, o outro viaja para a praia. Põe lá a foto viajando para a praia, o outro vai limpar banheiro.
Então, o Tiago falou, eu vou pagar ponto facultativo, porque eu tenho que bonificar quem vem, e talvez quem veio preferia não receber para estar viajando. Então, às vezes, eu tinha que dizer assim, a minha visão é humanista, a minha visão é diferente, porque eu também não vou entrar aqui. Uma vez, eu demiti uma pessoa, e aí eu fui quase que notificado. Alguém falou assim, não podia porque eu tinha que pedir demissão. Eu falei, gente, eu demiti porque todas as parcelas rescisórias estão lá. Não, pois é, mas o dinheiro é seu. Eu falei assim, mas eu administro o dinheiro público e as parcelas estão todas previstas. Eu tinha pedido demissão, que o interesse era dela. Eu falei, vamos ao estudo de caso. E as pessoas sabiam. A filha da pessoa foi atropelada, gravemente. Ela está doente, não está se sentindo em condição psicológica e física para trabalhar. Prefere um desligamento amigável. Talvez ela passar dificuldades grandes. Eu não posso ser amigo dela numa hora dessa, não. Eu não vou pressionar essa pessoa a pedir demissão para economizar um dinheirinho que está lá. Aí ele fala, mas decide. Eu vou decidir, porque o nome do grupo espírita que está na carteira dela, eu tenho uma forma de ver o mundo e vou bancar, porque se eu não conseguir fazer uma coisa dessa, é melhor eu não estar aqui. Vocês colocam alguém, empresário. Então, às vezes, você acaba conversando com gregos, romanos, de uma maneira que fala assim, eu sou cristão. Teve uma hora que Paulo de Tarso falou para Prisca e Áquila, fiquem tranquilos para o culto, eu também sou cristão, não é assim? De vez em quando, essa diferença tem que aparecer. Tá? Agora, você falou aí a questão de Paulo arrecadar as finanças, né? E recentemente também a gente leu no grupo aquele livro do Sergito, dos Irmãos do Caminho, falando exatamente isso, né? Que o grupo tem que buscar seu autofinanciamento para ter sua autonomia. É isso. Você acha que isso é viável? O grupo buscar seu autofinanciamento? Está ficando muito difícil a questão de financiamento quando o pessoal tenta assim, isenção de impostos, contribuição e dedução, isso está ficando muito difícil e muito disputado. Hoje, por exemplo, tem muita gente tentando financiamento na área da cultura, por causa do momento de confinamento, né? Tem havido um desafio muito grande nesse sentido, que o mundo tem crise econômica, é uma coisa mais complexa aí, um fator é esse, né? Às vezes o desafio é a gente dimensionar o trabalho de maneira que a gente dê conta, isso nos confere autonomia. Se o trabalho cresce demais e entender esse compasso, dificulta. Ou então que a parceria seja estabelecida de uma tal maneira que fique claro mesmo assim, olha, o albergue, por que eu tinha uma relativa autonomia dele? Porque eu ficava lá dentro. Quando fazia o mesmo curso de capacitação, eu era muito viciado no albergue. É igual professor, você pode ter um plano educacional, mas quando o professor fecha a sala de aula, ele dá a aula dele. Então, essa autonomia, ela é inalienável. Nesse sentido, é a nossa marca. O fundamental é que as pessoas nos conheçam e saibam com quem elas estão estabelecendo parcerias. E que a gente delimite um pouco, né? Sabendo que há pontos de tensão, né? Que a gente tenha clareza assim, todos nós queremos fazer o bem da nossa maneira. Porque tem hora que o cristão é chamado, não tem jeito, não, olha só. O serviço social conduzia até um certo ponto, mas quando chegava um ponto que a questão não tinha resposta, aí a gente tem que entrar. Uma questão que é material, uma questão que é doação, uma questão que é visita pessoal, uma questão que é confrontar uma situação de risco. Virar para a secretaria na época, mais um exemplo, tá, gente? Mas isso não sou melhor do que ninguém, vocês viram um pouquinho do tamanho da minha pequenez, tá? O albergue teve uma fase, durante uns 2 anos, ele era cravado na pedreira Prado Lopes, isso era emocionante, por quê? De vez em quando, o grupo, de um lado, entrava em guerra com o grupo do outro. Terreirão, Beco do Fio e Rio Claro. E vira-se outros passos, tá? Umas vezes eles entraram em guerra ostensiva do tráfico do Terreirão com o Beco do Fio. Um era da parte de cima do galpão, outro era daqueles que ficava atirando assim na frente, atirando de dia. O pessoal subia no telhado e atirava lá de cima. Atirava mesmo, de dia, fuzil. Tiroteio assim, durando meia hora e a polícia esperando para ir com um aparato, para não ir isolada. Isso acontecia mesmo, tá? Um usuário, uma vez, foi alvejado lá dentro, com todo um carro complicado, e a bala alojou na coluna dele. E foi um tiroteio lá de fora que atravessou um portão. Então, isso tudo a gente lidou.
uma das questões que a secretaria fazia, eu não falava sobre a me proteger, porque eu dizia assim, é o meu local de trabalho, é o meu serviço, eu ia falar, é o meu karma, né? E se acontecer alguma coisa, minha mãe fundou, é a contingência natural do trabalho que eu estou fazendo. A prefeitura adora quem é autorresolutivo. Se vocês têm que dar condição de trabalho lá. Não tem resposta para a guerra do tráfico. O lugar que tinha lá era aquele. A assistente social, algumas falavam assim, eu não vou trabalhar nesse lugar. Eu falei, mas não tem outro lugar para lhe oferecer. Mas como vai fazer? Eu falei, gente, eu e minha mãe estamos indo. Tudo bem. Eu, com o maior medo de acontecer alguma coisa, mas por dentro, né? Então, para a prefeitura, essa diferença existia. Saber que o lugar vai funcionar e que você vai entender que é o seu dever. Isso é diferente. Por isso, às vezes, essas parcerias dão certo. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Como é que está nosso limite, Gladys? O limite é seu, né? Na verdade, olha, eu tinha pensado 16h30, sem desfeita com o grupo, por um detalhe. Eu avisei algumas pessoas aqui no WhatsApp, inclusive um do grupo Jovem lá da Pedreira, que nesse horário eu estaria encerrando uma aula. Falei que era aula, né? E eu já dei umas escapadinhas aqui para responder aqui no WhatsApp, sabe? Uhum. Aí, nesse sentido, é que eu não quero aparecer para isso, que eu não estou considerando e respondendo. Tá, deixa eu ir duas rápidas aqui. Vamos lá. Luta antimanicomial, pessoas com problemas mentais em situação de rua. Como é que faz com isso? Aqui, pergunta, você é meu amigo? Não é? Essa é a última? Não, tem mais uma. Bem, brincadeira. Tem dois lados. Mesmo gravando, eu vou ser franco, eu quero franco com as pessoas, tá? Uhum. O transtorno mental assim como o alcoolismo, o uso de droga, a toxicomania, para mim, mais relacionado realmente à área de saúde do que à área de segurança pública, quem tem toxicomania. Da droga é mais complicado ainda. Talvez o mundo um dia, talvez tenha que descriminalizar a droga para parar de haver tráfico. A gente saber o tamanho do rombo, atender, trabalhar com a família, mostrar os efeitos, fazer redução de danos, é outro tema, mas depois, não hoje. Então, eu quero muito que um dia a gente fala sobre ele. O tema é gigantesco. Agora, do ponto de vista da saúde mental, primeiramente, espíritos, assim como estão numa situação kármica, muitos espíritos com compromisso kármico estão nessas frentes. Espíritos missionários e espíritos, quanto eu, complicados, que estão nessa frente redentora. Muito inteligentes, com projetos que eu ainda aprendi pouco, tem muito por aprender, com muito mérito de ter extinto manicômios que tratavam desumanamente, o histórico de Barbacena, esses que até tudo bem, tudo aí, fato. O que me preocupa tenho duas questões que o pessoal preocupa, as comunidades terapêuticas. Se a gente radicalizar que elas dão conta, é aquilo que o padre Germano fazia e colocava a pessoa lá para ser tratada. Então, às vezes, precisa de uma fazenda. Mas tem limites, porque às vezes a intenção é doutrinarista. Aí você está fazendo isso para forçar a pessoa a uma conversão. Isso é complicado. O bem pelo bem, eu acho que deve oferecer opção para tudo. Eu acho que um dia o sistema penitenciário não vai obrigar. Você pega a pessoa que tem estupro, sequestro, assalto à mão armada, latrocínio, não pagamento de pensão, desacato, bebeu acidente de trânsito, inadimplente, todo mundo no mesmo lugar, vai dar problema. Eu acho que um dia os presos estarão em vilas monitorados, mas eles vão ter pelo menos televisão e banheiro. Mas às vezes eles vão ficar trabalhando a vida toda com um salarinho só para viver a vida toda. E todo mundo vai saber que eles são da vida de penitenciários. Mas eles vão ser tratados como gente. Mas vão ser justiçados. Um dia eu acho que vai ser assim. E os casos extremos vão ficar ali. Existem situações extremas de transtorno mental. E existem situações perigosas. Às vezes me preocupa um radicalismo, um extremismo, né? Porque pessoas que às vezes não dão conta delas mesmas em casos extremos, na sociedade, na convivência, de autonomia, de crises, e que às vezes são expostas a espaços abertos.
Então, o que me preocupa é que as lutas antimanicomial, numa época, eu havia com muito radicalismo. E no sentido, todo radicalismo é complicado. Mas é mais uma das questões vem dos altiplanos, não massificar atendimento, não ficar dando choque, dando jato de mangueira, não ficar intimidando e dando medo, não ficar vitimando quem já é vítima de sofrimento. Tudo isso é fato, né? Agora, um tratamento tem que ser muito legal e na esteira do tratamento, até a hipótese de isolamento social por um momento, para acompanhamento de amor, né? Eu acho que isso deve ser considerado no plano. Porque quando não se interna radicalmente, minha mãe ficou, sabe por que eu posso falar isso? Porque a minha mãe ficou internada 3 meses com a depressão dela, porque ela estava com crise de identidade. Ela precisava de ajuda, ela ficou no André Luiz, depois eu transferi, e um amigo muito bacana fez um tratamento que eu fiquei muito mais satisfeito. Mas, 3 meses minha mãe ficou internada. Então, eu estou falando da pessoa que eu mais amei. Tá? Hoje é minha esposa. Tá bem? Bom demais. Obrigado, Gladys. Foi claro. Eu ia fazer a última, mas vamos deixar para a próxima. Qual que é a última? Só para o curioso saber. Você começou a adiantar. Redução de danos e internação voluntária. O que você acha disso especificamente para as pessoas de rua? Ambos ótimos. Internação voluntária é o ser que se compenetra, que tem uma autocrítica ou um convencimento. Percebe, precisa de ajuda. Os grandes tratamentos começam assim, por exemplo, nos alcoólicos anônimos. Tem que conhecer, eu tenho esse problema. É o que Kardec fala. O mais difícil de tratar é o fascinado, porque a fascinação a pessoa não sabe, né? A pessoa não sabe que está mal influenciada. O obsidiado sabe. O subjugado é flagrante. O fascinado se ilude. Então, primeiro, internação voluntária. Muito importante, muito legal o reconhecimento. Redução de danos. Uma das melhores respostas que nós temos para os casos impossíveis. Pelo menos a pessoa está num crack lá, situação de crack. Você pelo tomar banho, usar um cachimbo mais limpo, higienizar os objetos que ele usa. Tiver um isolamento social numa situação, entender que a tuberculose requer um tratamento mais separado, que ela é contagiosa. Perceber que precisa se alimentar porque está em situação de anemia. É das melhores pistas que nós temos atualmente. Educação, né? Sim, ótimo. Tá? Gladson, muito obrigado. Aquele convite que eu mandei para você antes, ele está aberto, então você está convidado a participar com a gente aos sábados, 7h50, meio-dia. Nem que seja para experimentar, tá? Nós estamos arregimentando novos esforços, novas pessoas, né? Então, se um dia desse você vier, vai ser muito bem-vindo, nem que seja para você conhecer, gente. No mínimo, colocadíssima referência, tá, amigo? Muito bom. No mínimo, tá? E muito obrigado, foi muito esclarecedor, está todo mundo agradecendo muito aí. E a Cássia agradecendo, eu fico grato, tá? E a prece final, né? Para a gente encerrar. Tá. Muito obrigada. Eu vou falar sobre uma prece final, vai ficar mais instrutivo, pode ser? Pode. Martins Peralva fala da casa mental, que tem o sótão, nosso consciente superior, tem o chão e tem o porão, que é o nosso subconsciente. Jesus nos trouxe isso no Pai Nosso. E olha o que ele fez. Primeiro ele falou do sótão. Pai nosso, de todos nós, Pai nosso, que estais nos céus, do superconsciente do sótão, do nosso consciente superior. Olha que bacana. Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, porque lá ele é reconhecido, não tem dúvida, não tem viés, não tem ideologia, né? Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, porque lá, reinado já moço, meu reino já fosse desse mundo, né? Venha a nós o vosso reino, porque aqui será a imagem e semelhança. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Ou seja, que nós evoluamos igual está lá que se torne aqui. Agora é no nosso chão, tá? O pão nosso de cada dia da evolução e da experiência nos dá hoje. E o de hoje, porque 2 dias eu não dou conta para digerir. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoar as nossas ofensas é hoje também, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tá vendo que a terra grande nunca perdoou porque nunca se sentiu ofendido. Perdoar as nossas ofensas na medida em que eu perdoo a quem me tem ofendido. É o terra. Aí chega o subconsciente.
Não nos deixeis cair em tentação de descer, mas livrai-nos do mal quando ele subir. Tá? Assim seja, graças a Deus. Grato por tudo, tá, amigos? Abraço. Grato a você, Gladys. Muito obrigado mesmo, viu? Foi um prazer incomensurável. Muita alegria mesmo. Obrigado por tudo, tá? Tá bom, obrigado. Estamos te esperando. Com muita alegria. Abraço a todos. É.